Salmo 32, começando do versículo 1 até o 5. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te meu pecado, não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Obrigado, Jesus, por essa noite em que aqui o Senhor nos reúne, nos dá a bênção também da tua presença, e pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco. O Senhor que já falou conosco na primeira quarta-feira, continue falando conosco hoje, para a tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Como você lida com a culpa? Você sabe que não é possível não sentir culpa. Não é possível não sentir culpa por duas razões. Primeiro, porque não há ser humano que não peque. A diferença do cristão é que se espera que o cristão não peque mais voluntariamente, que seja um acidente de percurso. Mas ainda assim erramos e, portanto, não é possível não se sentir em nenhum momento culpado. Você sabe que Deus colocou, escreveu a sua lei no nosso coração, no coração de cada pessoa, não apenas os crentes, de modo que quando a gente transgride essa lei, a nossa consciência, o nosso coração nos acusa. Porque a lei está escrita aqui e o pecado é exatamente passar por cima dessa lei. Às vezes é até possível que quando você esteja quase ultrapassando o limite, quase transgredindo, a consciência já começa a trabalhar, o sinal vermelho já começa a acender, e você pode parar e dar meia volta, que é o arrependimento, ou transgredir. Aí quando você transgride, você se fere a si mesmo, e a consciência então acusa. E aí nasce a culpa. Isso é igual para todo mundo aqui, inclusive para quem está lá fora. O que muda é a forma como cada um vai lidar com esse sentimento chamado culpa, resultado da transgressão da lei de Deus, escrita no próprio coração. Tem gente que simplesmente vai negar a culpa. Por exemplo, Ixi, não está vindo aqui, Felipe. Pronto, agora sim. Por exemplo, essa mulher de Provérbios, a mulher adúltera, diz assim, que essa mulher adultera e depois ela diz, não fiz nada de errado. Ela nega a culpa. Então, uma forma de lidar com a culpa é negar. Não fiz nada, está tudo certo, segue a vida. Uma outra forma é a transferência de culpa. O sujeito erra, transgride, mas foi a mulher que me deste. Ou, eu fiz, mas também a serpente me enganou. Então é a meia culpa. Tá bom, eu errei, mas foi por causa do fulano, foi por causa do ciclano, foi por causa dessa situação, transferência de culpa, essa outra forma de se lidar com a culpa. E tem gente que não consegue nem negar a culpa, nem transferir a culpa, mas simplesmente a pessoa se desespera com a culpa.
depender do que aconteceu. Então tem um caso, por exemplo, de uma mulher que adulterou, ficou grávida, pediu perdão para o esposo a perdoou. Ela recebeu o perdão, mas a culpa não saiu dela. Aí um dia o esposo chega em casa, houve um movimento estranho, um barulho no quarto. Então ele sobe e pega lá a mulher, chacoalhando o bebê, e dizendo, gritando, eu sou culpada. Eu sou culpada. Bom, eu não sei como cada um aqui tem lidado com as suas culpas, mas o que a Bíblia fala sobre culpa, sobre perdão? O que a Bíblia nos ensina a respeito de como que Deus trata da pessoa que se sente culpada, a fim de que, sabendo o que a Bíblia diz, a gente possa mais de forma orientada lidar com as nossas próprias culpas. Porque não há ser humano que não erre. Se você não está se sentindo culpado hoje, não significa que não poderá se sentir amanhã. E se isso acontecer, o que Deus quer que você se lembre, a fim de que você lide de forma adequada, orientada pela palavra, com a culpa que surgir no seu coração. Então, a primeira verdade bíblica importante é que Deus sempre busca o culpado. O culpado não busca Deus. Tendência do homem que erra não é buscar resolver a situação, é se esconder. E esconder o que foi feito. A tendência é varrer a sujeira para onde? Para debaixo do tapete e tentar levar a vida assim. Mas não é possível ter vida verdadeira, vida sincera. Você nunca vai saber se as pessoas te amam de verdade, porque você sempre fica com aquela coisa, aquela acusação, mas também, se esse fulano, se essa fulano soubesse, será que me amaria mesmo? Será que me trataria assim? Então isso aí não é vida. Deus então vai atrás de mim, de você, quando estamos nessa situação, como o pastor que vai atrás da ovelha que se desviou do caminho da vida. Ele fez isso, por exemplo, com quem? Logo com o primeiro casal, Adão. Logo que eles transgridem, eles caem, eles pecam, chega o Senhor perguntando, onde estás? Onde estás? Ele faz isso com Caim. Quando Caim assassina o seu irmão, o Senhor vai atrás de Caim. Ele pergunta, onde está Abel, seu irmão? Quando o rei Davi transgride, peca lá no caso de Urias e Batseba, não é porque é o rei Davi que o Senhor não vai tratar com Davi. E você se lembra o que Deus faz? Envia o profeta Natã para confrontar o Davi, para fazer acordar o Davi, para trazê-lo de volta à sobriedade, ao arrependimento, à comunhão, para que ele pudesse voltar a ser o Davi, porque aquele ali era um Davi já transfigurado pelo pecado. Se Deus fez isso com Adão e Eva, com Caim, com Davi, ele vai fazer isso comigo e com você. Você pode ter certeza, uma hora Deus vai vir tratar com você. E quando Deus vier tratar com você, a questão é, qual vai ser a tua resposta a Deus? Qual vai ser a reação tua diante da vinda do Senhor para se tratar? Lembro o pastor contando um caso, que uma moça disse assim para ele, eu queria que Deus me deixasse em paz. E o pastor ouviu e falou assim, não fale isso.
Não fale isso. E por que ele falou isso? Eu entendo por que ele falou isso. Porque o pior que pode acontecer não é Deus pesar a mão sobre você. Isso não é a pior coisa. O pior que pode acontecer é Deus tirar a mão. Já falei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Já pesei a minha mão. Mas não me escuta, não quer se arrepender. E aí Deus então tirar a mão. Porque se Deus tirar a mão, isso significa sermos entregues a Satanás ou a nós mesmos. E caminharmos movidos pelas nossas emoções, pensamentos, impulsos para a nossa própria destruição. Como o Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 1, que aconteceu com algumas pessoas. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus, a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. E aí no verso 27 já havia dito, recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus continua falando com você, insistindo com você, pesando a mão sobre você, louve ao Senhor. Porque significa que Ele ainda não desistiu de você. Segunda verdade, Deus vai atrás da gente para nos tirar do caminho da morte e trazer para o caminho da vida. O que Ele espera quando Ele for atrás de nós? Deus não espera desculpas, Deus não espera transferências de culpa, Deus espera confissão. Não porque Ele seja um inquiridor de almas. Confesse, confesse. Mas porque Ele sabe que a culpa é como uma pedra no sapato. Que incomoda, que machuca, que faz sangrar. E é uma pedra que só sai na confissão. É como a gente leu aí o Davi falando. Para quem que a gente vai confessar? Primeiro para Deus, para perdão. Olha o que Davi falou, a gente leu. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te meu pecado e não encobri a minha culpa. Disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Isso aqui são palavras de um crente. Falar para você. Se você é crente, eu sei que você não vai conseguir ficar sem confessar o pecado. Uma hora chega assim, não, eu não aguento mais. Igual o Davi. Chegou uma hora que, meus ossos se consumiam de tanto gemer, tua mão pesava sobre mim, me incomodava, meu vigor se esgotou como no calor da seca, não vou ficar mais escondendo isso, eu vou ter que falar. Eu vou ter que abrir o meu coração. Não, eu não aguento mais viver essa mentira, Não, eu prefiro a confissão e a libertação. Vai acontecer, uma hora isso vai acontecer. Espírito Santo está aí. Não dá para conviver Espírito Santo e pecado ao mesmo tempo. Uma hora, Espírito Santo te convence, você vai lá e você fala isso. Confessei-te meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Tem situações que aqui a coisa resolve.
Mas tem outras que precisam de mais uma confissão. A quem de direito? A quem de direito? Por isso que Tiago, ele vai dizer isso também. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. É difícil essa confissão? É difícil, porque exige humilhação. Exige coragem. Mas é o caminho da cura. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Você vai saber para quem você tem que confessar. O Espírito vai te falar. O Espírito vai te mostrar. E, digo mais, ele vai te ajudar. Tinha um pastor que ele contou que um dia ele estava orando, estava assim, sabe, em muita comunhão com Deus, mas muita comunhão com Deus. Sabe esses momentos? Parece que o céu desce, ou a gente sobe, a gente sabe que está em comunhão com Deus. E aí ele fala assim na oração, Senhor, mas será que tem alguma coisa entre nós que o Senhor deseja que eu faça, que o Senhor deseja que eu resolva? Aí ele se lembrou de uma pessoa. Ele se lembrou de um antigo patrão dele que quando ele era jovem, ele trabalhava nesse comércio e ele roubava o patrão. E Deus trouxe na mente dele. E ele falou, mas Senhor, naquela época eu já era crente. E ele sabia que eu era crente. Mas não teve jeito. Para ter paz, ele foi. E ele confessou. Para a bênção dele e testemunho aquele homem. Então, irmãos, tem alguém aí no seu coração que passa tempo, vai tempo e de vez em quando volta e te incomoda, é aquela pedrinha que não saiu do sapato. Começa a orar. Coloca isso diante do Senhor. Quando você menos esperar, essa pessoa vai estar na tua frente. Deus vai preparar. E você vai saber que é a hora. Você vai saber que é o momento. Quando isso acontecer, não desperdiça a chance. Aproveita o Kairos. Porque, como diz aí Provérbios 28:13, quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona encontra misericórdia. Às vezes você pensa que vai ser um filme de terror e vai ser uma libertação, um momento de Deus na sua vida. Então ora, porque Deus vai preparar. Terceira verdade da Bíblia. Então, essas duas, você pode ter certeza, é bíblico. Nenhum crente consegue viver com coisa debaixo do tapete. Deus vai atrás, Deus vai tratar, porque você é filho dele, você é filha dele. E ele quer que você viva a vida de verdade. A vida com ele, a vida da verdade. Às vezes não é fácil porque envolve confissões difíceis, mas ele vai te ajudar. Ele vai te auxiliar. Ele vai te dar coragem, ele vai preparar a situação. Agora, terceira verdade bíblica. Deus oferece perdão, não importa qual tenha sido a transgressão.
Não importa qual tenha sido o pecado, há perdão. Você pode se abster do perdão de Deus por dois motivos. Um, talvez pelo orgulho. O orgulho, às vezes, nos impede de receber o perdão de Deus, não porque Deus não queira dar, mas porque a pessoa não quer aceitar. Já contei no culto uma vez sobre um caso verídico que aconteceu. 2 sujeitos foram presos, foram condenados a pena de morte nos Estados Unidos, 1 ou 2 séculos atrás. O presidente os perdoou e um deles não quis aceitar o perdão. Não quis aceitar. E aí, como não havia dispositivo na lei para uma situação daquela, se manteve a pena e ele foi condenado não porque ele não tivesse o perdão, mas porque ele não aceitou o perdão. Então esse é um motivo. Agora, talvez você se abstenha talvez do perdão porque você acha que tem alguns pecados que talvez não tenha perdão e devido às vezes a alguns versículos isolados da Bíblia. Por exemplo, olha só um exemplo. Olha o que Jesus disse. Aí em Mateus 10:33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Jesus foi claro, né? O que Jesus está falando aqui? Que quem o negar diante de quem? Dos homens. O que Jesus ia fazer? Negar. Essa pessoa aqui que me negou, ó Pai, estou negando também. Se ficasse só nesse versículo, era isso que a gente ia entender. Mas agora eu te pergunto, quem foi que negou Jesus? Quem foi que negou Jesus? Pedro. 3 vezes. Você acha que quando o galo lá cantou, ele não lembrou dessa palavra de Jesus? E aí o que acontece? Ele chora amargamente. Talvez a partir dali ele não se considerava mais um discípulo. E Jesus sabia disso, tanto é que quando Jesus ressuscita e vai para o Monte da Galileia, ele deixa bem claro lá para as primeiras testemunhas da ressurreição, olha, eu estou indo lá para o Monte da Galileia, chamo os meus discípulos e a Pedro. E a Pedro. Porque quando vocês anunciarem, o Senhor está chamando os discípulos dele lá para o monte, o Pedro vai pensar assim, mas eu não sou mais discípulo. Porque Jesus já tinha dito, eu lembro, que quem o negasse, ele ia negar, então eu já estou fora, agora minha vida é só ser pescador. Então chamo os meus discípulos e a Pedro. Chama o Pedro, que eu sei o que deve estar passando no coração dele. E aí quando Jesus se encontra com Pedro, qual a atitude de Jesus para com Pedro? Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Terceira vez. Pedro, tu me amas mais do que estes? Aí o Pedro sentiu, né? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então está resolvido entre nós, Pedro. Esquece tudo. É daqui para frente. Pastorei as minhas ovelhas. Oh, graça maravilhosa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não tem, irmãos, pecado que Jesus não pagou naquela cruz. Ali naquela cruz, a graça suficiente para pagar o pecado de qualquer pecador e perdoar qualquer pecador.
Só fica sem perdão quem não quiser. Mas se o sujeito se arrepender e chegar-se ao Senhor com o coração quebrantado e contrito, a promessa é que Ele não lançará fora. Então não importa o que tenha acontecido, tá bom? Deus perdoa você. Aí você diz assim, mas pastor, então por que eu não me sinto perdoado? Eu entendo isso, que lá na cruz não teve pecado que Jesus não pagou. Porque lá em 1 João diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas do mundo inteiro. Então não teve pecado que naquela cruz Jesus não levou, não recebeu a condenação em si, ele já pagou. Eu sei disso, eu entendo isso, mas por que eu não me sinto perdoado, perdoada? Eu já confessei o meu pecado, eu já pedi perdão. Por quê? Bom, talvez por duas razões. Uma delas, ou as duas. Primeiro, irmãos, porque o pecador não precisa só de perdão, precisa de restauração. O perdão é na hora. Mas às vezes a restauração é um processo que já começou no dia da confissão, no dia do arrependimento, no dia do pedido de perdão. No dia do pedido de perdão, o Senhor já aplicou ali o seu sangue, o seu óleo na ferida. Já pôs o remédio na ferida que o pecado fez. Agora está num processo de cura. Uma hora essa ferida vai secar, vai fechar. Até que se fique só uma cicatriz. E você olha e até lembra o que aconteceu, mas não dói mais, foi curado. Então tem isso, tem um processo. Mas esse processo vai se completar, até porque isso é promessa, olha, que o sangue de Jesus purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Agora, uma segunda razão é que às vezes Deus deixa mesmo. Ele às vezes, de fato, permite que esse processo de cura, de restauração se prolongue, para que tenha efeito completo na nossa vida, no nosso caráter. A fim de que quando esse processo de cura se completar, e você se sentir curado, você deu o devido valor de estar curado. E não volte a cometer os mesmos erros que te levariam a sofrimentos ainda maiores. É como diz um pensamento africano sobre, uma definição africana sobre arrependimento. Dói tanto que eu não quero nunca mais fazer. Ou como Jesus disse a alguém que ele não só perdoou, mas curou. Olha só. Olha, já estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ele estava falando com aquele homem que ficou paralítico 38 anos. E aí Jesus o encontra, o cura e depois o encontra no templo e diz assim, ó, você está curado, hein? Mas não peca mais. Para que não te aconteça coisa pior. Finalmente, irmãos, Deus perdoa para uma nova vida. Não tem caminho fácil. Tem gente, e você já deve ter ouvido isso em canções, em palestras de autoajuda. Olha, o que importa agora é bola para frente, esquece o passado, o que passou, passou. É para frente que se caminha. Verdade. Mas tem coisas que para a gente conseguir caminhar para frente, a gente tem que arrumar lá atrás. A gente tem que arrumar para conseguir caminhar. Agora, isso se resolveu, Deus já veio falar com você,
Você já confessou a sua culpa. Deus já te perdoou, agora é realmente caminhar para frente. Porque olha só o que ele disse àquela mulher que era considerada a pecadora da cidade. A tua fé te salvou, vai em paz. Vai para dentro da paz. A mulher que foi pega em adultério e queriam apedrejar. O que Jesus disse para ela? Nem eu te condeno. Porque Jesus pergunta para ela, ninguém te condenou? Não, ninguém. Porque Jesus tinha dito, né? Olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E foi saindo um por um. Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Porque o pecado leva para a morte, mas o perdão leva para a vida, uma vida que glorifica a Deus e que serve de testemunho para outros. Não sei se você sabe disso, e se você não sabe, não se culpe, mas aquele hino Amazing Grace, que é Maravilhosa Graça, foi escrito pelo John Newton, que era um traficante de escravos. Ele era um traficante de escravos. Ele se arrepende, ele se converte. E ele tem uma transformação tal que ele passa a ser um abolicionista. Defender, lá nos Estados Unidos, o cessar da escravidão. E olha só o hino. Olha só o que ele diz. Isso é uma tradução, né? Graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. E a graça aliviou meus temores. Quão preciosa foi essa graça na hora que criei. Quantos aqui podem cantar isso? Podem falar isso? Então, irmãos, eu não sei como a gente tem lidado com culpa. Mas o caminho não é negação, transferência, nem desespero. Deus veio falar com você, confissão, aceite de perdão e decisão por uma nova vida. Então, se você já ouviu a Deus, já confessou o seu pecado, Deus já te perdoou e você decidiu por uma nova vida, então a minha oração é que em muito breve, quem sabe hoje, você ouça a voz de Jesus na sua mente e no seu coração dizendo, perdoado, perdoada. Porque como a gente leu aqui no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.